Muitas pessoas me procuraram ao longo do último ano, dos últimos anos, falando que só da possibilidade de ter que lidar com alguma coisa em inglês, ou de ter que falar alguma coisa em inglês, ou de ter que interagir com alguém, ou fazer alguma coisa que envolva inglês, gera uma ansiedade, gera um medo fora do normal. E é muito comum as pessoas acharem, meu, como assim? Que esquisito, né? Tipo, como é que é possível que um idioma gere um negócio tão fora do normal assim? É possível, é bem real. E a função desse vídeo é um pouco de trazer um pouco de luz para esse assunto, porque isso de fato é bem real, isso é um reflexo muito forte tanto do nosso sistema educacional como da forma que nós estamos entendendo o inglês e a função do inglês hoje para a nossa conjuntura atual. A ansiedade ao idioma estrangeiro é real, tem um nome, ele foi incorporado recentemente como com um grupo de ansiedades específicas. Inclusive eu descobri recentemente que tem um outro nome, chama xenoglossofobia, né? E ele é um fenômeno que tem sido bastante estudado. Para começo de conversa, só queria apresentar que, ao longo desse vídeo, eu vou apresentar algumas coisas que a literatura diz sobre o assunto, e no final do vídeo eu vou dar os meus 2 centavos sobre essa história, tá bom? Então fica aqui até o final, vai acompanhando o que eu vou falando, porque eu vou tentar juntar todas essas coisas que eu vou falar ao longo do vídeo lá no fim. É, uma das primeiras preocupações de alguns pesquisadores foi tentar entender quais são as funções da ansiedade, onde ela acontece, onde elas acontecem, né, de que formas acontecem e ligadas a que elas acontecem. Então, um grupo de pesquisadores, Horowitz e Cope, eles dividiram essa ansiedade ao idioma meio que em 3 grandes funções, que são apreensão comunicativa, ansiedades a testes e medo de avaliação negativa. Cada uma delas com uma característica específica, com uma função específica. Então, a apreensão comunicativa, ela costuma ser o tipo de ansiedade que vem pelo medo de não conseguir se fazer entender dentro de um determinado contexto, que é estritamente relacionado à comunicação naquela situação. A ansiedades a testes, acho que é autoexplicativa, né? O medo de lidar com uma situação de teste, seja ela qual for, escolar, ou uma avaliação de colocação, ou mesmo uma avaliação internacional, uma avaliação de proficiência internacional. E a terceira é o medo de avaliação negativa. O medo de avaliação negativa, ela é diferente da primeira, de apreensão comunicativa, porque assim, na apreensão comunicativa, os indivíduos de fato têm medo de se vão conseguir se fazer entender. Na terceira, a questão não é muito de, eu sei que eu vou conseguir me fazer entender. A questão é, eu não sei qual é que vai ser a imagem que eu vou passar como falante de um segundo idioma, como falante estrangeiro de um segundo idioma naquele contexto. Então eu tenho medo da repercussão social que isso vai ter. Ok, aí o pessoal fundamenta esse entendimento de ansiedade. Quando a gente olha para a ansiedade, uma das grandes dificuldades que a gente tem de interpretar a ansiedade é porque ela é uma coisa que ela é baseada em tantas outras que a gente precisa meio que dar uma organizada na análise que a gente vai fazer para entender com um pouco mais de calma. Então, assim, quando a gente olha para a ansiedade, a gente pode olhar para ela em diferentes níveis. 2 grandes níveis que alguns pesquisadores gostam de analisar a ansiedade são como ansiedade de traço e ansiedade de estado. A diferença basicamente é a seguinte: quando a gente olha para um evento isolado, em que existe uma potencial ameaça, um estímulo que ele é um estressor de alguma forma, ou ele é ansiogênico de alguma forma, ele causa uma cadeia de reações de ansiedade e ele tende a desaparecer, ele tende a se esvanecer como causador de ansiedade. Então, a partir do momento que aquela exposição passa a ficar neutra, ou a partir do momento que aquela exposição deixa de existir, então esse estado de ansiedade ele deixa de existir. Daí, isso é o que os pesquisadores delimitam como ansiedade de estado. É uma análise da ansiedade que acontece de forma momentânea. Eu estou falando aqui não é do tipo de ansiedade, estou falando da análise que é feita. Então, e aí quando você começa a analisar várias ansiedades de estado, vários estados de ansiedade do indivíduo, você consegue traçar uma linha que dá uma descrição de um certo padrão de ansiedade que aquele indivíduo tem.
Então, assim, aquele indivíduo tem uma tendência a ficar ansioso nessa situação, uma tendência a ficar ansioso naquela outra situação. Essa linha que é traçada a partir da análise das ansiedades de estado é o que eles entendem como ansiedade traço. E aí, o que alguns pesquisadores da área de ensino de idiomas tentaram entender é qual é que é a interferência, qual é que é a influência dessas duas análises para a gente entender a ansiedade ao idioma estrangeiro. Então, teve um grupo de pesquisadores liderados por McIntyre e Gardner, em 1989, eles fizeram um estudo com aprendizes de francês e eles identificaram o seguinte: a ansiedade ao idioma, ela é uma coisa que ela não depende muito, ela tem uma correlação muito fraca com o que a gente entende como ansiedade traço. Então, os padrões de ansiedade de um indivíduo não são muito preditores de se um indivíduo vai desenvolver ansiedade ao idioma ou não. O que vai dizer se aquele indivíduo vai desenvolver ou não ansiedade ao idioma é a própria exposição ao idioma. Então, se o indivíduo costuma ter ansiedade perante uma situação X, uma situação Y, uma situação Z, isso pouco diz sobre a possibilidade daquele indivíduo desenvolver ansiedade ao idioma. Então, o que vai dizer, de fato, é a própria exposição ao idioma. Daí, a gente começa a tentar entender o seguinte: mas depende de alguma habilidade específica? Ok, aí alguns estudos, tem uma série de estudos, uma série de pesquisadores que mostram que existe uma prevalência bem forte de ansiedade relacionada às competências orais. Então, é muito comum aprendizes se sentirem ansiosos em situações em que eles precisam falar, em situações que precisam ouvir. E muito provavelmente porque essas duas habilidades elas estão normalmente conjugadas dentro do mesmo contexto. Então, um contexto que eu preciso me comunicar com outra pessoa é um contexto que eu preciso falar e que eu preciso ouvir. E muito provavelmente isso está relacionado ao fato de que tanto a fala quanto a escuta geram estímulos muito evanescentes. Então, é produzido o estímulo e ele desaparece logo em seguida que ele é produzido, porque o estímulo sonoro, aquele estímulo ele aparece e desaparece. Então, essa exposição rápida ao estímulo e a necessidade de processar e a necessidade de responder a isso, que os autores identificam como grandes geradores de ansiedade nesses contextos. Só que também um grupo de pesquisadores, e aqui eu vou citar dois que vão ser bastante importantes ao longo do decorrer desse vídeo, que são Saito, Garza e Horowitz, em 1999. Eles fizeram um estudo com os participantes desse estudo, eles mediram níveis de ansiedade em participantes que vinham de diversas nacionalidades. Esse estudo, o que ele analisou foi o seguinte: ele pegou participantes de vários idiomas maternos diferentes. Então, pegou participantes falantes de espanhol, participantes falantes de turco, de russo, tcheco, japonês, tailandês. Foram, enfim, vários idiomas que os participantes falavam vários idiomas, tinham vários idiomas maternos, né? E o que eles perceberam é o seguinte: alguns idiomas maternos têm uma proximidade gráfica com o inglês, que as proximidades de alfabeto e de organização são mais próximas e outras são mais distantes. Agora, conforme você vai se distanciando da grafia ocidental, que é o caso, por exemplo, do turco, do russo, mesmo do japonês, do tailandês, esses outros participantes, eles também desenvolviam um processo forte de ansiedade relacionado à escrita, porque a escrita tende a se afastar bastante da escrita do inglês. Isso eles identificaram como um dos fatores que podem ser causadores de ansiedade. E como que essa ansiedade era medida? Tem uma pesquisadora que é bem influente nessa área, que é a Elaine Horowitz. Ela é professora atualmente da Universidade de Austin, no Texas. E ela, em 1986, ela desenvolveu uma escala, que ela é hoje conhecida como a escala de ansiedade ao idioma estrangeiro. Essa escala são 33 afirmações do me sinto desconfortável, ou me sinto ansioso, me sinto mal, ou sinto alguma coisa nessa situação.
e que o participante ele tinha que classificar numa escala Likert de 1 a 5 quanto que aquela afirmação era verdadeira para ele ou não. E essa escala, ela foi usada e ela foi reproduzida várias vezes em vários estudos, né? Ela foi usada para medir vários aspectos. O registro mais recente, o estudo mais recente que eu encontrei de aplicação dessa escala, de validação dessa escala, foi um estudo de 2013 foi realizado por Park e French. Foi um estudo que foi realizado na Coreia do Sul, em Chunhyang University. Desculpa, eu não falo coreano, mas eu me parece que essa é a pronúncia. Foi liderado por esse pesquisador, Ji Pyo Park. Esse estudo ele fez uma comparação entre níveis de ansiedade e performance acadêmica de homens e mulheres. Estudantes daquela universidade que também cursavam o curso de ensino de inglês como língua estrangeira no programa daquela universidade. E esse curso, essa disciplina, ela gerava notas, né? Então, o que eles observaram é que as mulheres demonstravam maiores níveis de ansiedade ao idioma, mas elas também apresentavam maior desempenho. Esse foi o estudo mais recente de validação dessa escala que eu encontrei. Então, assim, ela continua sendo usada, ela continua sendo validada, e foram feitas análises em muitos contextos. Aí, uma pergunta que surge, então, é a seguinte. Ok, eu acho que a esse ponto a gente consegue perceber que esse negócio de ansiedade ao inglês não é brincadeira, porque tem muita gente estudando o assunto, tem muita gente tentando entender o assunto, tem muita gente propondo análises para o assunto, investigando e vendo quais são as prevalências, de que forma ela acontece, enfim. Mas, e aí, qual é que é a incidência de ansiedade ao idioma estrangeiro na população? Isso, naturalmente, é uma coisa muito difícil da gente medir, porque isso depende de vários fatores, depende de influência cultural, depende do idioma materno, mas enfim. Se você olhar para os dados desses estudos que eu citei, eu peguei principalmente o estudo original de Horowitz, em 1986, peguei o estudo de Park e French agora em 2013, que foi realizado, que foi assim, uma média ali de somados, cerca de 2.000 participantes de todos esses estudos somados, por volta isso foi um cálculo meio bruto que eu fiz, olhando a descrição principal dos resultados, tá? Porque eles mesmos não fizeram essas análises nos resultados que eles descreveram. Eu peguei mais ou menos as tabelas brutas de dados que eles apresentaram lá nos estudos, e dá para perceber que por volta ali, entre 55% e 60% dos participantes apresentaram um nível significativo de ansiedade. Então, por exemplo, dos 300 participantes do estudo original de Horowitz, 165 participantes apresentaram um nível não desprezível de ansiedade. Então, assim, isso foi 55% da população daquele estudo inicial que apresentou um nível significativo de ansiedade. Então, assim, a gente pode pensar que ali por volta de... Se você pensar que cerca de 50% da população, 50% dos aprendizes apresentam um certo nível de ansiedade, então realmente isso é um fenômeno que merece a nossa atenção, né? Isso merece a nossa atenção principalmente para a gente tentar entender de onde vem essa ansiedade. Teve uma pesquisadora, Zdena Kralova, ela é russa, ela escreveu ela é autora única de um material chamado Foreign Language Anxiety, é um livro que foi publicado agora em 2016. Não muito tempo atrás. Essa pesquisadora, o que ela argumenta é que a ansiedade ao idioma estrangeiro começa a surgir a partir do momento que aquela situação de contato ou de expressão do idioma estrangeiro é vista como uma ameaça. Da mesma forma que isso é uma análise que é análoga à função da ansiedade nos primórdios da função da ansiedade no ser humano, né? Então, a partir do momento que você encara aquela situação de necessidade de se expressar ou de participar de um contexto que envolva o uso de idioma estrangeiro como uma ameaça, aquilo gera ansiedade. Isso se agrava num contexto de aprendizes, porque o que ela argumenta é que aprendizes tendem
como aprendizes estão em contato com o processo de ensino, eles estão o tempo todo recebendo feedback, e recebendo devolutiva, e identificando coisas que precisam ser consertadas, então os aprendizes acabam tendo consciência de aspectos que precisam ser aprimorados, ou seja, eles tendem a perceber aspectos que precisam ser aprimorados como falhas. Essas falhas, num contexto que é demandado o uso do idioma, não são difíceis de ser, eles não conseguem fazer propostas de correção ou de melhoria àquilo, principalmente pelo fato de serem aprendizes. Então aquilo se agrava ainda mais e aquilo tende a potencializar a situação de ansiedade. Então assim, não sei usar, não sei corrigir, me sinto mais inseguro, sinto que cometo mais equívocos, não consigo corrigir e aquilo acaba virando uma espiral infinita. Então, assim, todo esse processo de ansiedade também, ele retroage no próprio processo de aprendizado e na percepção do indivíduo. Então, assim, não consigo usar, não consigo me corrigir, não consigo fazer propostas de melhora. Ou seja, não tenho certeza se tenho competência para usar o idioma. Ou seja, não tenho certeza se tenho competência para desenvolver a atividade profissional ou acadêmica que estou desenvolvendo atualmente. Então aquilo se sustenta e retroage em todos os elos daquele processo. Isso tende a potencializar ainda mais a sensação de desconforto e a sensação de fracasso gerada pelos processos de ansiedade. Mas aí eu queria chamar a atenção para um detalhe. Reparem que eu estou falando de vários fatores aqui. Estou falando de o idioma materno influencia, a resposta ao próprio idioma influencia. E não se tem uma evidência exata de que a ansiedade está necessariamente relacionada ao nível daquela pessoa. A pessoa de nível básico sente mais ansiosa? Não necessariamente. Tem um estudo que foi publicado em 1996, dois pesquisadores, Saito, que eu já citei aqui em cima, e Samimi, são pesquisadores da Universidade de Ohio e de uma outra universidade nos Estados Unidos. Eles trabalharam diretamente com alunos falantes nativos do japonês, naquele contexto daquela universidade, participando do programa de aprendizagem de inglês da universidade, em 3 níveis diferentes. Eles categorizaram em termos um pouco mais amplos, né, nível iniciante, intermediário e avançado. Profissionais de idioma a gente tende a classificar de uma outra forma, mas esse estudo classificou nesses 3 níveis, iniciantes, intermediários e avançados. E eles perceberam que o nível em si do aprendiz não era um preditor exato de ansiedade, mas eles identificaram algumas outras coisas. Então, por exemplo, alunos iniciantes, o que eles perceberam que predizia a ansiedade era o ano da faculdade que aquele aluno iniciante estava. Um aluno iniciante daquela faculdade, no programa de inglês, um aluno iniciante, no primeiro ano, se sentia menos ansioso do que um aluno no último ano que também era iniciante. Então, um aluno no mesmo nível, o que era o preditor era o ano da faculdade que aquele aluno estava. Possivelmente dando um indicativo de que, assim, no primeiro ano da faculdade sou iniciante, consigo projetar uma estratégia de desenvolvimento até o último ano. No último ano da faculdade sou iniciante, aquilo tende a ser um causador de ansiedade, porque é um indicativo de fracasso, ao ver daquele indivíduo, é um indicativo de fracasso. Aí eles também identificaram que os alunos intermediários e avançados, os preditivos de ansiedade daqueles indivíduos eram as aulas. Os indivíduos estavam em processo de aula ou não. Então, assim, indivíduos intermediários e avançados que estavam no programa e que estavam fazendo aula se sentiam ansiosos com a possibilidade da aula. A partir do momento que o processo de aula era encerrado e eles podiam ser desligados, porque ganharam a independência, podiam concluir o programa, os processos de ansiedade tendiam a diminuir. O nível de ansiedade tendia a diminuir. E esses autores discutem, nesse estudo particularmente, eles discutem o quanto que é importante que os instrutores desses cursos, os professores desses cursos,
se sensibilizem com o processo e trabalhem fatores afetivos relacionados ao idioma. Eles perceberam uma lacuna muito grande no próprio processo de ensino, que levava a um aumento da ansiedade nesse contexto, gerado exclusivamente por causa das aulas. Tá, mas e aí? Aqui a gente começa a entrar num outro aspecto, que é assim, esse negócio existe, e aí? O que a gente faz com ele? E tem alguns estudos que ajudam a dar alguns indícios do que pode ser feito, mas depois desses estudos eu vou começar a dar os meus pitacos aí do que eu acho que a gente pode, da forma como a gente pode trabalhar. Tem um estudo que foi realizado por Martissorian e Hartunian em 2015. O que esse estudo investigou foi o seguinte: eles buscaram saber dos indivíduos que eles fizeram uma coleta de dados junto a um pouco mais de 600 indivíduos. E esses indivíduos, aprendizes do inglês, de um programa de uma faculdade também, esses indivíduos foram... o nível de ansiedade desses indivíduos foi analisado. Além do nível de ansiedade, eles também analisaram duas outras coisas. Eles analisaram uma coisa que eles chamam de uso de estratégias cognitivas e uma outra coisa que eles chamam de autorregulação. Estratégia cognitiva é o quanto que os indivíduos conseguem elaborar estratégias para entrega, reformulação, sumarização e recapitulação de frases do discurso. Quanto de estratégias que eles têm para organizar o discurso e adaptar o discurso de acordo com a demanda. Autorregulação indica o quanto que os indivíduos são capazes de planejar, ler o ambiente e monitorar a compreensão. Então, assim, quanto que os indivíduos conseguem planejar a fala antes de entregar a fala de forma eficaz, o quanto que os indivíduos conseguem ler o ambiente que está à frente deles para entregar uma fala de acordo com aquele ambiente, se aquele ambiente requer uma fala mais formal, uma fala mais informal, se aquele ambiente requer que eu fale mais pausadamente ou menos pausadamente. E o quanto que aqueles indivíduos conseguem monitorar a compreensão. Então, enquanto eu estou falando, eu consigo identificar que o meu ouvinte está entendendo ou não entendendo o que eu estou dizendo, posso seguir adiante, preciso retomar. Então, isso é o que eles chamaram de autorregulação. E não para nossa surpresa, o que eles descobriram é que quanto maiores os níveis de estratégias cognitivas e quanto maiores os níveis de autorregulação, menores os níveis de ansiedade ao idioma estrangeiro. Essas coisas são negativamente correlacionadas. Esse estudo, na própria discussão desse estudo, e aqui já começa também a dar os meus pitacos, é assim, na própria discussão desse estudo, eles já falam que talvez uma boa coisa para a gente começar a pensar em termos de ensino, para lidar com a ansiedade, é ensinar os alunos a lidar com essas situações com as quais eles estão ansiosos. Então, ele é um ensino que ele meio que propõe uma intersecção entre o ensino de uma habilidade humana com o ensino no ensino do idioma em si. Então, assim, eu vou lidar com uma situação, vamos supor, eu vou lidar com uma situação que eu vou interagir com pessoas, eu vou para uma feira de empresas, e eu vou interagir com uma pessoa, eu vou precisar interagir com as pessoas. Como é que eu posso passar uma boa impressão? Então, o que eles afirmam é que talvez seja interessante os alunos terem algumas frases de recurso que vão dar ao ouvinte o entender de que eu estou caminhando no meu processo de aprendizagem. Se eu falar alguma coisa que não for compreensiva ou que parecer equivocada, me avisa, porque com certeza não foi a minha intenção. Então, existem estratégias que você pode colocar naquela situação de diálogo que aumenta as chances de colaboração do seu ouvinte. Tipo assim, fala um pouco mais pausadamente, volta um pouquinho,
que você quis dizer com tal coisa? Trabalhar nessas estratégias e desenvolver essas estratégias, ter essas estratégias prontas é uma coisa que é um forte atenuador de ansiedade nesses contextos. Se você for, por exemplo, se as pessoas forem trabalhar, se as pessoas precisarem ter contato, precisarem se expor numa situação que eu vou apresentar um trabalho em inglês ou vou me expor totalmente em inglês, também existem outras estratégias, no sentido assim, eu posso propor slides ou visuais, né, elementos visuais que vão auxiliar, que vão se parear à minha voz, para que caso fique dúvidas na minha voz, o elemento visual vai estar lá para cumprir essa função. Eu posso propor a entrega de um discurso lido, ao invés de falado espontaneamente. Existem estratégias. Trabalhar nessas estratégias é uma boa forma de lidar com situações de ansiedade. Agora, isso pensando na ansiedade ao idioma como ansiedade estado. Se você que chegou até esse ponto percebe que, além de ansiedade ao idioma, você também se sente ansioso em diversas outras situações, que a ansiedade é um elemento constante na sua vida, que se estende por vários pontos da sua vida, em várias situações da sua vida, talvez seja o caso de você parar e pensar e procurar uma ajuda mais especializada, procurar uma ajuda mais clínica, para qual é a função, para tentar entender um pouco melhor qual é a função da ansiedade no seu cotidiano. Porque às vezes não é simplesmente uma questão de ansiedade ao idioma, é uma questão de ansiedade que precisa de uma atenção um pouco mais generalizada. E aí, eu entendo que professores de idiomas não tenham a competência, não tenham a formação para lidar com essa expressão mais geral de ansiedade. Então, talvez seja o caso de você procurar ajudas mais especializadas. Você que é aprendiz também, você se sente ansioso em situações de aula, também talvez seria interessante levar isso até o seu professor. Se você lida com outros colegas, você faz parte de uma situação de grupo que você tem que interagir com outros colegas, talvez seja interessante você também expor isso para outros colegas e negociar atividades com outros colegas. Trabalhe nessas suas estratégias. Isso pensando em um aspecto mais imediato, né? Porque aqui eu quero terminar esse vídeo falando de alguns outros aspectos um pouco mais gerais que eu acho que a gente também tem que ter cuidado. O primeiro deles é a nossa tendência à autoinstrução. Hoje a gente tem uma quantidade tão disponível de recursos que a gente tende a querer aprender coisas sozinhos. Totalmente entendo. Acho totalmente viável esse movimento. O que eu sempre falo é o seguinte: se você vai começar a fazer atividade física e você começa sozinho, você corre um risco muito maior de se machucar do que se você começar acompanhado por um profissional. Agora, quando você vai aprender um idioma, tem um paralelo a isso, porque você começar aprendendo sozinho pode te dar uma sensação de aprendizagem, pode te dar uma sensação de que de fato está evoluindo, quando não necessariamente está evoluindo num sentido funcional, num sentido correto. Você pode ter evolução em algumas partes, outras partes ficando defasadas. Quem vai te ajudar nesse aspecto é um profissional. Seja uma escola, seja um professor. Um segundo ponto é, infelizmente, temos professores despreparados. E eu entendo que ninguém faz isso por mal. Eu entendo que ninguém faz isso porque quer prejudicar outra pessoa. Mas você não precisa ficar receoso ou receosa de perguntar qual é a formação, qual é a trajetória profissional daquela pessoa que você está contratando aquele serviço. Você não precisa ficar receoso de chegar numa escola e perguntar, não, a escola tem aplicativo e tem recurso tal, e livro tal, e material tal, e laboratório tal. Quem é o professor? Quem é a pessoa? Que formação ela tem? Quem são? O que essas pessoas fazem? Qual é a proposta
de formação de professores da escola, de que forma a escola se preocupa com a capacitação daquele profissional que vai lidar comigo, que vai lidar com a minha filha, que vai lidar com o meu filho. Enfim, não tenha receio de perguntar quem é aquele profissional e o que ele fez e qual é a trajetória profissional dele. Uma outra coisa, aqui é o quarto ponto que eu também queria colocar, a gente precisa tomar muito cuidado com essa cultura que a gente tem de foco em resultados quantificáveis. Então, assim, a quantidade de certificados que você tem não diz tudo. A nota que você tirou numa prova não diz tudo. A quantidade de exercícios que você fez não diz tudo. A quantidade de acertos que você teve não diz tudo. A quantidade de textos que você leu não diz tudo. Talvez a análise de todas essas coisas dão uma evidência do seu processo de aprendizado. E, de novo, eu vou fazer um paralelo com a academia aqui. Você consegue fazer uma atividade com 10 kg de carga e uma atividade com 20 kg de carga. Só que você faz a atividade com 10 kg de carga com um movimento bem executado e seguro, e uma atividade com 20 kg de carga com um movimento forçado e roubado. Honestamente, né? É melhor você fazer aquela atividade com 10 kg bem executada do que com 20 kg roubada. E a mesma coisa vale aqui. Às vezes, a nossa preocupação com esses resultados quantificáveis, a nossa preocupação com a quantidade, a nossa preocupação com o número é tão grande que a gente fica mais preocupado com fechar um certo ciclo com sucesso do que focado no processo em si. E essa preocupação de fechar o ciclo é o que contribui de vez em quando com o processo de ansiedade. Então, assim, tirar uma nota acima de X em uma prova se torna fator de ansiedade, por mais que aquele X tenha sido uma coisa que você colocou para você. Eu não estou conseguindo estudar meia hora, 1 hora por dia. Mas quem diz que é necessário? Às vezes não é necessário. Então, você se colocou aquela meta, cuidado com as metas que você se coloca e com o que você imagina que é um representativo de aprendizagem. Porque às vezes aquilo você está tirando de foco o que é de fato relevante. E acima de tudo, também um pouco nesse assunto, e meu último ponto aqui é cuidado com as falsas promessas, tá? Eu acho que hoje as pessoas estão um pouco mais informadas com relação a isso, tipo, fluência em tanto tempo. Gente, fluência não é você tem e você não tem, tá? A fluência é uma coisa que grada em níveis. Eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre isso. Fluência não é um negócio que você tem ou não tem. Fluência é uma coisa que você vai adquirindo conforme o tempo. Eu ainda estou no meu processo de aquisição de fluência como professor há 10 anos. E você precisa tomar muito cuidado, porque assim, olha, esse curso promete fluência em 30 meses. Eu fiz 30 meses do curso e não me sinto fluente. Ou seja, se o curso é testado e é validado e é comprovado que tem resultados e eu não consegui, o problema deve ser eu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu duvido muito, 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 muito. Eu apostaria alto que qualquer curso que tenha sido vendido no passado, que prometa fluência em tanto tempo, tem estudos sérios e validados por trás deles suportando aquela promessa. Duvido demais. Assim, ainda porque é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda esforço. Então, fique atento ao seu processo, se conheça. Veja o que é necessário para você, trabalhe nas suas estratégias de lidar com situações mais do que no resultado quantificável em si. Trabalhe com as suas estratégias e depois me dá um toque se algumas dessas dicas ou quais dessas dicas você achou que foram funcionais. Se professores acompanharam até aqui, também deixe seu comentário. Vamos continuar essa conversa aqui no campo dos comentários. Muito obrigado e até a próxima.